Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, Med Ensina Podcast. Estamos aqui hoje fazendo mais um episódio relacionado à área da medicina, conforme todos os outros episódios que já foram gravados. Convido vocês a darem uma olhadinha na nossa playlist. E todos eles são relacionados a essa área da medicina, né? Como diz o nosso nome, é um podcast relacionado ao estudante de medicina. Então, a gente vai trazer cada vez mais profissionais da área de medicina, especialistas e também estudantes, né? Assim como já trouxemos. E nós temos parceria com o Canal Estudante, né, que disponibiliza tudo que você precisa saber sobre medicina no Paraguai, videoaulas e tudo que você precisa saber para estar aqui. E hoje temos de novo o imenso prazer de ter aqui conosco o Dr. André Noronha. Mais uma vez vai contar um pouco da experiência dele, passar um pouco do que ele sabe pra gente relacionado à área da medicina. E é isso, muito obrigado de novo por Legal, aceitar o convite, doutor, legal, querido. mais uma vez. Prazer é todo nosso. Prazer é o meu estar aqui podendo, de alguma forma, colaborar com o pessoal, né? Isso, Apesar de, às vezes, ser uma opinião pessoal sobre algo, né? mas é isso. Mas é uma forma da gente trazer um olhar, né? Mas é que a gente que é estudante é complicado ter realmente toda essa visão. A gente tenta, Uhum, dá uma bicadinha ou outra ali, arranja uns plantãozinhos, conversa com uns médicos ou outro, mas nunca tem a experiência total, né? uhum, E essa troca de informação é o que a gente vai realmente precisar para ter. E uma das primeiras coisas que a gente queria conversar, principalmente, era a relação à área de atuação, né? uhum, Porque hoje o estudante ele entra na faculdade, querendo ou não, ele pensa o dia que ele é formado e se ele vai arranjar emprego ou não o dia que ele sair daqui da faculdade. uhum, Como é que foi um pouco a sua experiência e como você acha que é relacionado à nossa realidade de hoje em dia? uhum. Bem, emprego, eu creio que sim. A área da saúde, ela é uma área carente. Ela é uma área dinâmica e nosso país, assim como o país vizinho, o Paraguai, né? Ele é um país carente. Então, essa absorção de mão de obra, ela vai acontecer. O grande problema sempre são os grandes centros, né? Os grandes centros eles acabam sendo uma área onde a grande maioria do pessoal se especializa em alguma coisa, ou faz uma pós-graduação, uma residência, alguma coisa assim, e se encanta pelo lugar, acostuma com o lugar e acaba desejando ficar no lugar, né? Então ele vai se sobrecarregando, né? Vai ficando áreas extremamente com a mão de obra, obviamente, a um custo-benefício mais barato, entendeu? Uhum. Então, as áreas mais carentes, as áreas mais distantes do nosso país, elas, sem dúvida nenhuma, são as áreas onde estão abertas o mercado de trabalho, aonde a remuneração ela acaba sendo com um olhar diferente para quem está gestando isso aí, né? Que são os órgãos municipais, estaduais, federais, entendeu? Porque é uma forma até de estimular essa mão de obra aí para lá. Mas também não é muito fácil, porque a medicina ela é dinâmica, né? E eu, quando me formei, então, pegando aí há 25 anos atrás, era uma medicina. Quando eu me formei, eu já ouvia isso. Então, imagina hoje, 25 anos depois. Então, em que sentido? Em que sentido que, assim, muito é da nossa função médica a você analisar, você fazer uma excelente anamnese, uma excelente avaliação clínica e física, né? E entender um diagnóstico, entendeu? Mas muitas vezes você vai precisar de alguma coisa complementar. Então, às vezes, nesses lugares mais ermos, você não vai conseguir ter uma mão de obra às vezes tão boa, um exame tão importante no qual ia ajudar num diagnóstico, né? Inclusive, eu tenho alguns amigos meus que já estão se formando. Uhum, E o principal que eu escuto mais eles conversarem, que a gente conversa com relação a essa parte da área de atuação, uhum, é que eles querem ir para uma cidade pequena uhum, e também porque é uma cidade que tenha menos perigo com relação a tiro, a esse tipo de coisa, que seja ocorrências mais tranquilas. uhum. Que eles falam que eles morrem de medo de perder o CRM. Cara, eu vou falar para vocês dois, e quem está nos ouvindo. Se você entrou nesse mundo da medicina,
a exigência sobre você vai ser sobre qualquer circunstância. Se alguém picar alguém ali de uma aranha, eles vão correr para o seu lado como se você fosse o maior entendido em aranha, entendeu? Se alguém morder um animal, um cachorro que seja, vão correr atrás de você para falar qual que é a dose da raiva. Então existe uma expectativa muito grande em cima do médico. Eu estava vindo para cá agora, tocou meu telefone, era minha esposa. Ela estava com meus filhos, falou: Ó, acabou na minha frente de ter um acidente com um motoqueiro. O que que faz? O que que você faz? Eu falo: Você não tinha que ligar para mim, tinha que ligar para o SAMU, né? Então existe uma, sabe? Qual é a sua opinião, né? O que você faria se você estivesse aqui? Então ir para um lugar, se esconder, não é o caminho, né? Tem que estar aí com o sentimento de que você adotou uma profissão que é uma profissão de desafio, né? Uma profissão que vai exigir de você, assim, você está pronto Pra qualquer para circunstância. circunstância. Não vou dizer para qualquer circunstância, mas a sua opinião vai ser muito importante, entendeu? Isso vai gerar naquele local onde você está um sentimento de segurança, um sentimento de tranquilidade, um sentimento de que há uma forma da coisa acontecer, Com entendeu? certeza. Então é importante, assim, não adianta fugir, né? Mas só para terminar o que eu estava te falando, que assim, esses locais, né, vai exigir, no meu ponto de vista, um médico ainda mais aprimorado clinicamente, Cidade né? pequena? Cidade pequena, né? Porque você vai ter que voltar ao tempo da ausculta, né? De usar um estetoscópio, de você fazer uma percussão com a tua mão e sentir qual é o som que está vibrando dali, entendeu? E hoje, quando você está no centro grande, a pessoa nem mal entrou, você já, eu quero uma tomo, é uma ressonância, é isso. Então, o centro pequeno se engane, às vezes os grandes traumas, mas você também não ia fazer nada ali mesmo, né? Um grande trauma. Mas a parte básica, ela fica muito mais aprimorada e ela fica muito mais sendo exigida daquele profissional que vai para esse lugar. Se você quer ter um sucesso, tem que se dedicar a essa parte, Verdade. entendeu? Os grandes centros, eles têm essa demanda muito grande, mas também eles vêm junto com a tecnologia, né? A tecnologia, ela tá muito presente mais nesse grande centro do que nas áreas mais Não é só tranquilas, isso, assim. sabe? É que assim, em decorrência de tantos erros e acertos que nós temos na nossa vida, hoje para você constar que você tem algum problema cirúrgico, por exemplo, às vezes um convênio médico, às vezes pede ou exige um exame que diga que a pessoa tem aquele problema, entendeu? E eu manualmente posso palpar e falar, não, você tem que operar, né? Daí vai para um convênio para uma liberação às vezes, e ele fala, não, mas espera aí, cadê o exame que diz que tem? Eu falo, não, mas o médico está dizendo que sim. Não, mas cadê o exame dizendo que tem? Sim. Você entendeu? Então, as coisas mudaram os parâmetros, né? Então, é por isso que eu te falo que há um tempo atrás, né, era uma medicina. Hoje, a medicina, ela criou um outro patamar, estamos numa outra fase, ao qual grande parte da população, ela possui, às vezes, um plano de saúde, um convênio médico, entendeu? Às vezes dentro da empresa que trabalha, às vezes ela não teria condições, mas dentro da empresa que ela faz parte, às vezes há a possibilidade dela ter um plano. Então o acesso mudou, né? E não diferentemente, o SUS também, que é um sistema sensacional, ele acaba também tendo essa possibilidade, mas de alguma forma vai ser exigido exames mesmo, tá? É igual a gente estava conversando esses dias, eu e meus amigos, Hum, era relacionado a isso de grandes centros, porque hoje eles estão se formando em Curitiba. uhum, Então a faculdade ela dá um pouco esse auxílio para que saia do mercado de trabalho já, tendo esse convívio com outros doutores, hospitais, né, que uhum, pode criar essa oportunidade para eles. uhum, Mas fica essa dúvida, por exemplo, porque aí eu vim numa cidade pequena uhum. e eu gostaria muito de voltar para uma cidade pequena, porque eu acho que, na minha visão, igual eles falam que era uma cidade pequena seria mais fácil de você pegar o dia a dia para depois ir para essa parte de trauma. Ah, sim. Como clínico, eu não tenho dúvida nenhuma, em uma cidade pequena, né? Agora, quando você entra numa situação mais específica, de especialidades específicas, você não consegue trabalhar sozinho. Não adianta que você. Eu não consigo ser um cirurgião sozinho. Eu vou precisar, no mínimo, de ter um anestesista, pelo menos. Ok. Entendeu? Alguns anos atrás, às vezes, a pessoa fazia uma coisa só. Ou em alguns lugares muito remotos, às vezes a pessoa ela faz anestesia e já faz a cirurgia. Né? Mas isso é muito pouco provável que isso aconteça, continue acontecendo de uma forma onde você mesmo referiu. Um erro hoje
né? Há um tempo atrás talvez fosse tolerado. Pô, ele estava lá não sei na onde, no lugar sozinho, e aí ele acabou anestesiando, acabou tentando operar e a pessoa não resistiu e faleceu. Ou ele tentou ser o salvador da coisa, né? Hoje não, hoje vão ter um outro olhar, né? Ah, mas ele não devia ter anestesiado, ele não é especialista em anestesia, ele não é anestesiologista, né? Então, assim, tudo mudou e a gente não pode tentar ser também um super-herói, né? Nós estamos lidando com uma vida humana, né? Então, a gente tem que ter, primeiro, um sentimento bastante de humildade até onde a gente pode pisar, né? Isso era um assunto que a gente estava conversando no último podcast também, Uhum, que foi com o doutor também. uhum, E é um negócio que a gente fica refletindo muito, porque quando sai, a gente teve o internato, mas nem sempre tudo você viu no internato, né? uhum, Por exemplo, agora com grande quantidade de turma, meus amigos que já estão no internato mesmo me contam que às vezes eles têm um procedimento, mas eles viram aquele procedimento uma vez no internato e alguém teve a oportunidade e fez. uhum. Ele não teve a oportunidade, ele não fez, ele só assistiu. Mas isso vai ser sempre assim, sabe? A maioria dos lugares onde tem algum serviço de especialização, eles têm uma certa vocação, né? Às vezes pega mais uma área, pega mais a outra, às vezes pega uma parte oncológica, outro pega uma parte, sei lá, da parte clínica, uma parte de cirurgia geral e assim vai. Então, essas especialidades, elas vão te dar o start, entendeu? Elas vão te lançar, né? Vão te lançar para o mercado. Mas o dia a dia vai ser realmente a sua grande especialização, né? Você ter uma boa base na sua especialidade que você desejar fazer, isso é fundamental, isso te ajuda muito. Eu falo por mim. Eu me especializei num hospital onde a parte clínica era forte e a parte cirúrgica da evolução dessa clínica também. Então, que mexia muito com a parte do aparelho digestivo, né? Mas de uma forma mais assim, eram abdômenes agudos não traumáticos, entendeu? Uma úlcera perfurada, uma diverticulite, uma coisa assim, né? Aí eu me mudei para uma cidade onde estava passando por uma fase com grandes traumas e repetitivos, assim, por ferimento de arma de fogo. Esse é o Que medo. era parte, parecia que eu tinha me mudado para um lugar de zona de guerra, tá? Eu não tinha essa bagagem, né? Então, assim, o meu primeiro contato com isso aí foi, assim, realmente uma coisa que te deixa suando, né? Sim. Porque você pega um ferimento, eu fui fazer uma cirurgia, tinha uma úlcera perfurada, bem, mais ou menos ali. Você pega um ferimento de arma de fogo, às vezes é uma múltipla lesão. Você E tem ele lesão em passa, intestino, você tem lesão em fígado, você tem lesão em baço, você tem lesão em pâncreas. sem falar naqueles que destroçam, né? Exatamente. Então, assim, não é mais aquela cirurgia de barriga normal, você está entendendo? É. E sua mente tem que trabalhar e rápido, né? De que Nesses forma? pontos, o medo não toma conta, não, porque eu acredito que o medo ele acaba engessando, né? Hum. A pessoa. E o que fazer nessa situação, assim? Cara, olha, é um relacionamento, né? Todo relacionamento, quando você não é medo a palavra, eu acho, é respeito, Receio. entendeu? Você cria respeito por aquilo que você está fazendo, né? Então, sentir medo. Eu tinha um professor de cirurgia que ele me falava o seguinte, e isso vale para gente, vai valer para vocês e para todo mundo. Se você entrar num procedimento sem sentir medo, não entra, entendeu? Porque você vai errar, né? Porque a hipersegurança te leva, às vezes, Aue. à displicência. Por você achar, não tá nada, isso eu domino, isso eu sei, isso é fácil, isso eu tô acostumado, entendeu? Então você sempre tem que entrar com aquele medinho. Que o medo Porque dá, o que o medo dá medo, cautela, né? exato, o medo é um respeito, né? A pessoa que nada em mar, por exemplo, ele não, ele diz, eu tenho medo, eu tenho respeito pelo mar, né? Porque ele sabe que às vezes ele pode numa cãibra levar ele para o fundo, entendeu? Então isso é algo que vai te proteger, tanto a você quanto àquela pessoa que está sofrendo o procedimento. Então, medo e respeito, não queiram perder isso, entendeu? Isso é uma margem de segurança de vida, né? A hipersegurança, ou então a soberba, né? Porque às vezes você faz uma vez, duas vezes, aí passa 10 anos, você já fez, daí você perdeu a conta, entendeu? Aí, para você pegar um bisturi, uma tesoura e de uma forma Vou ver. iatrogênica ali, pá,
errar, você fala, poxa vida, como que pode? Eu agora, né? Não fiz isso quando eu era novo, eu fiz isso agora que eu tô ficando mais velho. Agora que é É experiente. agora que eu tô experiente, entendeu? E aí te dá uma sensação ruim, né? Então, se mantenha nessa linha, né? Porque isso é uma margem de proteção muito, muito importante, entendeu? Isso vai te ajudar bastante. Ainda falando com relação à parte da área do mercado de trabalho, uma coisa que a gente tem muita preocupação durante a formação acadêmica Uhum. é as coisas que você pode pegar no meio do caminho, que é participação em liga, monitoria, ter experiência de conviver com outros médicos, ter experiência de estar num plantão, ou então até mesmo acompanhar numa clínica, para que você pegue essa experiência da pessoa estar ali no dia a dia, essas facilidades. Claro que às vezes você pode pegar jeitos dos doutores que, né, vai tirar um pouco da linha do correto que você aprende, mas às vezes é coisa que vai facilitar a sua vida também. Você acha que isso faz muita diferença no final de tudo? Toda oportunidade é válida. Se você tiver uma oportunidade de acompanhar um serviço, né, um serviço de qualidade, isso aí vai ser fundamental, né? Vai te ajudar muito, vai te ajudar no seu currículo, vai te ajudar no seu discernimento de certo e errado, entendeu? Vai te ajudar no enriquecimento daquilo que você está aprendendo na sala de aula, com aquilo que você está vivendo no dia a dia, e vai te ajudar ainda mais em você entender de que nem tudo que está no livro é o que você vai achar fora, entendeu? Porque nós não somos realmente iguais, né? Por mais não, você não consegue aprender uma cirurgia no livro, né? Nós temos inúmeras doenças hoje, virais, por exemplo, que se manifestam de forma diferente de uma pessoa para outra, né? Nós temos aí casos que você pega, tem um caso de dengue. A dengue é assim, assim, assado, né? Então você fica esperando que a pessoa tenha isso, isso e isso. Daí você olha lá no livrinho, no livreto, ó, no terceiro dia tem que acontecer isso, no quinto dia tem que acontecer assado, no Febril. sétimo dia tá assim, né? Então, e não acontece, entendeu? Eu tive Covid, por exemplo, e aí tinha umas pessoas que me ligavam para me dar uma palavra de força, né? E me perguntavam, que dia você tá? Eu falei, que dia que eu tô o quê? Não, você acha que você tá da doença? Ah, tô no tal dia. Eu falei, ih, rapaz, amanhã que o bicho É o pega. pior. Eu li lá que amanhã, o dia 7 que eu usar. Ó, rapaz, seu psicológico vai embora. Ele fica escondido 6 dias. Daí você fica esperando. Hoje é o dia. Vamos ver o que eu vou sentir, né? Deixa eu ver se eu tô vivendo, entendeu? Então, assim, não é assim. As coisas não funcionam dessa forma, né? Então, a gente ter essa possibilidade de conhecer lugares diferentes, lugares novos, dia a dia. Agora, a gente tem que entender assim, são lugares que têm essa vocação, né, de ensino, entendeu? Para que realmente aquilo que você acabou falar, não crie vícios, né? Você vai pegar um vício de alguém, entendeu? Que você vai achar, olhar ali, vai achar que é certo, entendeu? Mas às vezes não é certo. A atitude, a forma de atendimento, entendeu? Então é um lugar que tem a vocação educacional, de ensino e aprendizado. Porque as pessoas que vão usar, os usuários também, eles já sabem que eles estão participando de um lugar assim, né? Porque, diferentemente, você vai numa consulta num lugar e tem dois médicos, né? Sentados um do lado do outro. Você vai ter que explicar, ó, esse aqui é um aluno, esse aqui é um colega, esse aqui ele está fazendo parte da avaliação, e a pessoa gosta, pô, não, eu vim aqui porque eu sei que funciona assim, né? Agora, no outro consultório, você não vai. Na verdade, então a pessoa foi meio estranho. Por que tem duas pessoas? Vim para consultar com um, E né? até mesmo quando é estudante, nem sempre todo mundo gosta É de isso ser aí. Por isso atendido. mesmo, né? É por isso que montar centros, né, hoje, que tem essa vocação assim de ensino, né, um podcast desse, uma clínica, né, que tenha convênio com a escola, entendeu? Aí eu tenho que sugar, tenho que aproveitar o máximo possível mesmo essa oportunidade, né, essa experiência, hospitais, assim vai, entendeu? E do último podcast que a gente gravou, você citou que teve que trabalhar durante todo esse período da faculdade. E aí você conseguiu dar conta de pegar essas oportunidades de trabalhar. Esse que é o ponto que é complicado. Esse é o chave, né? Então, aí é o seguinte, assim, quando foi clinicamente falando, né, que foi até o terceiro para o quarto ano, eu só trabalhava e estudava, né? Já no quarto ano, daí abria uma oportunidade de estágio em alguns lugares, alguns hospitais, uma Santa Casa que tinha lá perto na cidade e tal, que fazia acompanhamento com o pessoal da obstetrícia, entendeu? Tinha um outro lugar que fazia acompanhamento com o pessoal da pediatria. E então eu entrei nessa jogada para quê? Para começar a ter esse acesso da medicina na ação,
né? Não só na sala de aula, entendeu? Então, no quarto ano, eu tive essa oportunidade e não perdia. Isso era durante o dia, então, na carga horária, cabia eu conseguir colocar um, dois, três plantões e aí passar ali umas 12 horas. Geralmente, eu me lembro que era uma quarta-feira, então entrava às 7, saía nas 7 do dia seguinte e ficava a noite inteira acompanhando aquele serviço ali, entendeu? É, porque Então, nesse inicial que a gente tem agora na faculdade, que ainda não é na parte clínica, uhum, tem muito essa relação que eles querem que a gente participe, por exemplo, de liga. Por exemplo, a liga acadêmica é um dos principais, que eu acho que é um meio da pessoa ter experiência naquela área, não só, por exemplo, cardiologia, pneumo, mas também ter essa introdução do conteúdo e às vezes algumas ligas proporcionam esses estágios dentro de hospitais, tem parcerias, uhum, mas nem sempre todas, mas a grande maioria você tem contato com esse assunto, que uma hora ou outra, igual você falou, sendo generalista, vai aparecer. uhum. Uma coisinha ou outra É, vai aparecer. existem algumas faculdades no Brasil que têm essa formação hoje do médico da família, né? Ele termina a faculdade, uma faculdade onde ele se torna um generalista da família, Uhum. que tem uma abrangência mais para essa medicina clínica, né? É algum currículo em algumas faculdades são assim. Acompanha algumas coisas que vêm no Canadá e assim por diante. E outras vêm no popurrí, né? Vêm numa mistura. Então você, no último ano, acompanha os vários principais 5 setores, né? Que é a cirurgia, é a clínica médica, é a obstetrícia, né? A pediatria. Então vai pegando essas áreas mais e vai tirando. Ali você começa a ver para onde você realmente é a sua vocação. Apesar disso ser no final, eu creio que bom, lá no quarto, quinto ano, você já está meio que decidido para que banda que você está querendo surfar dali para frente, né? Eu já descartei uma. Pediatria, É, crianças são muito fofas, mas na no hora de eu colo dos outros. escutar e ela chorando, É, é É, complicado. pega muito no emocional, né? A criança pega no pega. emocional. Você sabe que quando eu entrei nesses plantões da vida, né? E aí quando chegava criança no domingão, que saía para brincar, e corria, corria, tá, tropeçava e caía, mordia e a língua abria de fora a fora, né? Ficava quase que perdia a língua, né? Aí não ia para pediatria. E aí, ia para quê? Ia para cirurgia, ia para mim, né? E aí para dar ponto nisso aí, né? E para você acalmar essa criança A e mãe a eufórica. A mãe, mãe é o tá? principal, né? A mãe. Então, assim, bom, é só você colocar no lugar, né? Você imagina Não, sim, uma cena de guerra, né? Você pega o teu filho, tá saindo sangue pelo nariz para todo quanto é lugar, né? Às vezes não tem uma dimensão de corte, de trauma, às vezes é uma coisa até pequena, mas aquilo ali, né? Então, você tem que tomar conta daquele ambiente, tem que acalmar aquilo tudo, né? Eu, quando cheguei em Foz, cara, eu fui fazer. Você ganha de brinde no começo da carreira todos os piores dias de plantões, né? É assim, é para te estimular. Ah, tá. Né? E aí eu peguei, no dia estímulo, eu ganhei o dia 31, se não me engano, dia 31 de dezembro, de janeiro, de dezembro para janeiro, né? Ah, os seus colegas que te dão isso? Você ganha de brinde. Você tem as opções, né? Você está começando a sua carreira, então você pode escolher, sim, qual? Natal. Natal, Ano Novo, feriado e tal. E os outros dias, não, outros dias, nossa. Isso é uma lenda que não se perde, né? Mas, então eu estava num plantão desses e chegou assim, eu tinha acabado de entrar no plantão. E me entra assim no peito, na raça, um homem com um bebê no colo, sabe? Um bebê de fraldinha. E era e a sala era assim, era a sala do clínico, no pronto-socorro, era a sala do clínico, a sala do pediatra e a sala de cirurgia. E eu tava na sala de cirurgia. E ele, pá, ele entrou com aquilo lá e aos berros, ele, me ajuda. Aí eu falei, cara, a pediatria é do lado. Ele falou, não, eu preciso da sua ajuda. Aqui é a cirurgia. E eu olhei aquele um bebê lindo. E eu falei, mas tá desacordado? Não, tava afogado. Nossa. E aí colocamos ele na maca e foi aquela manobra de tentar ressuscitar, ressuscitar, ressuscitar. E, infelizmente, não tinha mais jeito, né? Ele já chegou desfalecido ali, né? E era aquele bebê, ele tinha acabado de se afogar numa piscina, numa casa, ao lado do hospital, Nossa. tá? E era um parente de um prefeito. Então, aquilo ali foi virando um mar de gente,
né? E você vê aquela criança ali, e você ter tentado, e quanto mais eu tentava, mais a água ia saindo pelo narizinho, ia saindo, né? Ele estava encharcadinho. Então, a dificuldade de você lidar com criança não vou dizer que se fosse um adulto seria mais fácil, né? Mas realmente você tem que ter uma sensibilidade diferente, né? É difícil. Então, são essas demandas que no dia a dia que você não tem como se preparar, né? Eu não tenho como fazer, vou fazer um curso para eu ficar mais forte para se eu pegar um caso desse, né? E eu tinha acabado de entrar no plantão. Então, acabou meu plantão, na verdade, acabou tudo, né? Você não tem, na vontade de ir embora. Termina devastado, né? Você fala assim, o que que eu tô fazendo aqui? Deu meu horário, Deu acho meu que... horário, na é verdade? Então, a vida nos leva a esses desafios. E vocês vão passar por desafios. Nós estamos lidando com o ser humano, né? Se você fosse um médico veterinário, você ia também cegar alguns animais, você fala, oxe, né? Então, imagine nós, os seres humanos, né? Se você perder essa acessibilidade, acho que é melhor mudar de profissão, entendeu? Daí você já vai virar um killer, então já é melhor não é melhor sair fora, né? É complicado lidar com isso de criança, principalmente porque eu gostei, é muito legal, porque a gente fala tudo no diminutivo. É. Acho legal essa parte do diminutivo, tudo é no diminutivo. Ah, mas se você fizer um curso lá na minha terra, em Minas, é tudo diminutivo também. É trenzinho, pequenininho, menininho. É tudo inho. Na pediatria que eu acompanhei foi assim, mas assim, a área é uma área muito legal, porque você tem que acompanhar desde o início, mesmo que seja, sei lá, 7, 8, 9 anos, a gente tem que pegar desde a gestação até o crescimento dela, né? Mas A pediatria ela é um desafio sensacional, porque você vai estar lidando com um paciente que nem sempre vai te dar a informação que você quer ouvir, entendeu? é, Dificilmente é uma quer incógnita, dizer, né? é impossível uma criança de 1 ano, 2 anos, ele não vai te falar, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, né? É um mistério a ser desenvolvido, E mas... foi um choque pra mim, inclusive, a tal da azia. Hum, Porque a criança não sabe o que que é azia. E ela falava que ela tava. É uma menininha muito pequenininha, acho que tinha 3 aninhos, né? E ela falava que tava com azia ó, pra mãe. E a mãe falava, ela tá com azia. Aí a doutora falou assim: ela não sabe o que é azia. Aí eu fiquei, verdade, cara, ela não sabe o que é azia. Nem eu sei direito o que é azia. Como é que a partir de que momento eu descobri o que que é azia, sabe? então, ela falava o que ela ouvia, né? Às vezes ela ouviu de Ouviu a mãe alguém, falando. ouviu a mãe falando, né? E aí não dá pra levar pra esse diagnóstico. A gente teve que Exatamente. falar que era pra. Era outro caso que deu lá, mas aí a doutora fez um outro tipo de conduta, mas na hora que ela deixou a gente pra fazer o atendimento e a mãe foi falando, e eu aqui, ó, tuc, azia, febre, tal. Aí chegou a doutora, ela tá com azia, mãe? Você que sabe que ela tá com azia? Porque ela não sabe que tá com azia. Uhum. Aí você leva aquele choque, você fala assim, cara, verdade. Tem coisinha que é pequenininha assim, que na hora que você pega, as Na crianças... verdade, é chave na sua mente, né? Uhum. Eu vou falar para vocês assim, a indústria farmacêutica hoje ela é sensacional, né? Ela desenvolveu e desenvolve todo dia pesquisa, ciência, né? E medicamentos para diversas doenças, tá? O grande pureza da história, vamos colocar assim, é você não se tornar um traficante que tem a De caneta remédio. liberada, entendeu? Então, onde que entra essa diferença? A diferença é entre você fazer uma avaliação, ouvir, entender, e às vezes não dá, mas tirar um remédio, entende? Porque se você encarar todo mundo como sendo uma criança, talvez o olhar fique mais fácil e mais verdadeiro, entendeu? Porque senão a pessoa já senta na sua frente e você já começa a listar quais são os remédios que você vai passar para essa pessoa. Como se tudo tivesse que terminar no remédio, né? Então, se você conseguir inverter o assunto e mostrar para ela que às vezes é uma mudança de hábito de vida, mostrar para ela que às vezes é uma mudança do jeito que dorme, né? Às vezes são coisas do dia a dia que a pessoa às vezes não tinha essa percepção, mas que estava gerando algum dano para ela, né? Então, assim, você está no caminho que eu acredito ser o caminho certo. Até umas coisas mais simples, tipo, que da pediatria que existe, que é a tal da amamentação. Que a grande maioria das mães não tem 100% certeza de como fazer. É.
né? Que é Exatamente. dar de um peito inteiro, depois dar todo o outro Aham, peito, nunca aham. ficar trocando só e deixar nunca acabar. É, ixi, existe, né? Até mesmo a higiene, né? O cuidado, o pós-cuidado, né? É. Então, quando às vezes a pessoa amamenta, já levanta e depois põe a boca de novo, tira a boca, daqui a pouco a criança está com problemas, né? Orofaringe, né? Na garganta, assim vai. Mas eu peguei amor mesmo pra atender senhorzinho de idade. É muito bonitinho. Ele chega assim com o remedinho dele cortado, a caixinha do remédio, todo bonitinho. Ele tá com a camisetinha nova, um sapatinho todo lustradinho, chega pra você e fala: tô com isso. Você acha que eu tenho que parar? Quer dizer, ele é cardiopata, já faz muito tempo. Ele chega aqui o Simvastatina, o Riscard fala assim: você acha que eu tenho que parar com esse remédio aqui? Aham, O doutor tá mandando eu tomar, aham, Não, eu não vou falar nada pra você, não. Tem aham, que, se ele tá mandando, continua. Vai aham. nessa. É isso aí. Principalmente a gente que é estudante, né? Não dá Aham. pra ficar dando conduta assim, só É, Deus dará. as doenças crônicas, entende? Se a pessoa ela se adaptou às vezes a alguma medicação e está com essa doença controlada, você tem que mostrar para ela que ela se manter nessa medicação, nesse tratamento, é o caminho a ser seguido, entendeu? Então, existe às vezes uma ansiedade ou um desejo muito de vaidade da pessoa ir a um médico e aí, ó, eu tenho um problema, trato ele há 10 anos. Daí me falaram de você, eu vim aqui para ver se você. E aí, por vaidade, eu pego e troco essa medicação só para dizer que eu passei alguma coisa. Entendeu? E às vezes essa troca vai ser errada, por mais que seja até um medicamento mais moderno. Mas às vezes a pessoa não se adaptou como ela se adaptou ao antigo, Exato. ao anterior. Então é muito mais louvável eu mostrar a ela, olha, vamos continuar no time que está ganhando, porque não tem por que a gente mudar esse time agora. Não precisa, mas é porque a pessoa veio aqui, às vezes pagou uma consulta, ou fez uma situação dessa, que eu tenho que mudar alguma coisa, entendeu? Então, essa avaliação de vocês que estão estudando, que estão na prática, é importante. Isso vai te dar tanto valor quanto você, a necessidade que realmente se tivesse de mudar alguma coisa, né? E meu pai mesmo é cardiopata, igual você falou. E as diversas vezes já foi em médico. Uhum, O médico simplesmente alterou o mesmo medicamento para ou um mais novo, uhum, ou um muito igual, que é o mesmo princípio ativo, só ia mudar, só muda o nome da marca. uhum. E que não, para ele já fez uma diferença É, gigantesca. Ou é muito significativo, ou é muito ruim. uhum, Não deu certo, uhum. tentou e É, faz mal para ele. vocês, estudantes, né? Aprendam a desenvolver a relação médico-paciente. Isso não tem. Ah, tem a telemedicina, tem. Gente, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, ó, um de frente para o outro, né? Isso não tem preço, entendeu? A confiança que a pessoa sente em ter você perto dela e saber que você é um médico que vai estar ali, tá dando atenção a ela, não tem preço. Não tem monitor sensacional de LED e que vai substituir isso aí, Exato. tá? Então, e você também poder apalpar, você poder examinar, né, de uma forma eh, que gere segurança na pessoa, também não tem preço, entendeu? Então, essa carreira que vocês estão trilhando é uma carreira assim de desafios, que vai ter momentos de tristeza, né? Mas ela vai ser galgada sempre, se Deus quiser, eu desejo isso a todos vocês, em sucesso, em realização, entendeu? Em agradecimento, né? Em gratidão, né? Porque assim, se a gente não tiver esse desejo, às vezes, tantas doenças oncológicas que existem hoje, que você sabe que a pessoa vai ter uma sobrevida curta, né? Teoricamente, a medicina teria que parar por ali, assim, deixa a pessoa se definhar, entendeu? E por quê? Porque vai durar mais 6 meses, vai durar mais 3 meses, vai durar mais um mês, vai durar mais. Não, a medicina ela tem se desenvolvido tanto para quê? Para que gere uma qualidade de vida para esse ser humano, mesmo que seja por pouco tempo. Né? Mas que ele não venha na fase final da vida dela, por exemplo, às vezes a passar por um sofrimento, entendeu? Então sempre é oportunidade para a gente atuar. Desde a hora que está ali na concepção, né, o feto ainda, um obstetra, até às vezes numa doença mais grave no final, entendeu? Então esse olhar dinâmico e atuante diariamente, ele é fundamental. A gente não pode desistir. Desistir é uma palavra que não existe para a Uhum. gente que é médico. Se houver isso, né, porque sempre quem estiver te procurando vai ter a sentimento que assim, não, ainda dá É. tempo, ainda é possível, ele vai ter uma opinião que vai me. Né? Então, assim, se você acordou, está respirando, é um médico, é um profissional,
você venceu essa batalha, você tem por obrigação seguir esse caminho que Deus te colocou, né? Não vai ser fácil, porque você vai ser médico dentro da tua casa, você vai ser médico com seus pais, você vai ser médico com sua família, você vai ser médico com tempo integral. Você não é Exatamente. médico de final de semana. Chega sábado e domingo, eu não sou médico, né? Não existe essa, tá? Essa é uma prerrogativa que não é igual um pastor, um padre, né? Chega final de semana, eu posso aproveitar. Não, não tem essa. Você é permanentemente aquilo ali, entendeu? Não fecha o seu consultório e acabou. Então, você está viajando, você é médico, né? Eu estava contando pro pessoal que eu estava viajando de férias uma vez e na praia, né? A gente estava de roupa de banho e pá, tô indo de uma praia para outra, o pessoal dando luz no carro, eu de sunguinha e tal, não sei o quê, galera todo dia Praia, né? preparada para praia, né? E aí me passam os carros tudo dando seta, 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 farol, 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 né? A luz Eu alta. falei, deve ser guarda, né? Daí quando eu vi, não era guarda, tinha dois carros parados assim. Eu olhei no meio da rodovia, um sujeito jogado no chão, entendeu? E mais adiante uma moto caída, assim. Eu falei, nossa, já dei aquela reduzida, tava dirigindo, tal. Reduzi, passei assim, olhei, vi aquela mancha de sangue gigante, o cara caído no chão e a moto lá. Aí, tal, manobrei, parei o carro lá na frente e falei pra galera, né? Meus filhos, minha esposa, tava todo mundo dentro do carro, falei, aguenta aí que daqui a pouco eu volto. Já volto. E aí fui, quando fui, rapaz, o rapaz, ele tava de moto e ele foi passar entre dois carros e nessa história a perna dele bateu num carro e do joelho para baixo ficou no carro e ele perdeu o membro na hora, amputou na hora. E aí deu aquela borra de sangue, né? Aquela perda de sangue gigantesca ali na. E eu só tava de sunga e camiseta, arranquei a camiseta, amarrei o que eu pude ali a perna dele, estancou na hora, né? A femoral tá vazando, parou. Dando sangue. Quando parou, ele abriu o olho. Ele abriu o olho e ainda me contou, cara, eu sou garçom, tava indo trabalhar numa cidade para outra. Me contou a história dele ali, Nossa. entendeu? Que foi o tempo de chegar um resgate, daí que eu me posicionei ele ali de uma forma, ele parou aquele sangramento, né? Mas qual foi a expectativa do pessoal que estava dentro do carro, né? Meu sogro, né, tal, pessoal. A história vai longe, não vou contar tudo. Mas é tipo assim, e aí, o que que você vai fazer? É, Tá na entendendo? hora, é você que sabe. É você que sabe, você tá aqui Você resolve. resolver essa parada, você tá entendendo? Então, assim, é o tempo integral, não tem férias, não tem momento, É, né? isso é uma coisa muito além, mas a gente que volta pra casa, os pais já Já perguntam. pegou, né? No primeiro semestre eu fiz a matrícula, já meu pai já. Você pode me escutar? Eu, pai, não sei. Eu não sei nem onde coloca. Até agora eu não sei nem onde coloca a campana. Mas É isso aí. a primeira é a dessa maneira. Os pais, eles. Inclusive, pai, eu não sei ainda medicar, eu não vou cortar teu remédio. Não adianta me perguntar, eu não sei. O mercado de trabalho está aberto, tá? Vocês não tenham medo. O Brasil, ele, apesar de ter muito médico hoje, né? Mas como eu falei, está muito concentrado, está muito nos grandes centros. Mas sempre tem espaço para o bom profissional, entendeu? Sempre tem espaço. Se você quiser ser um profissional muito específico, aí realmente você vai ter que ficar no grande centro, né? Eu fiz cirurgia, da cirurgia fiz laparoscopia, da laparoscopia fiz robótica, então eu vou para onde? Ó, você tem que ficar em um lugar onde tem robótica. Na verdade, eu sei operar com robô. Não Não adianta. adianta eu querer ir lá para o interior de sei da onde que não tem nem a laparoscopia, entendeu? Então, assim, a hiperformação também, ela te limita. Hum. Você tem que colocar isso na sua mente também. Ah, eu quero me especializar nisso, naquilo, 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 naquilo. Beleza. Só que isso aí vai exigir tecnologia. Eu tenho como colocar essa tecnologia aonde eu voltar para depois? Não. Então, Cidade pequena, não eu dá. fiquei escravo daquele lugar que eu estou, né? Então, tem toda essa situação também que a gente tem que pensar. Porque às vezes a gente se empolga e começa por exemplo, por dom, começa a fazer muita especialidade, depois não tem como voltar para ir para um lugar ou outro, né? Ou então você vai ter que abrir mão daquilo que você aprendeu, entendeu? E você acha que essa parte da cirurgia em específico, você acha que tem muita carência nas cidades pequenas? Ah, tem, com certeza. Porque tem, por exemplo, a minha cidade ali, ela não é uma cidade grande, Uhum, mas as cidades ao redor inteiras vão pra uhum, lá, né? uhum, Tem ali Mamborê que você conhece, vai uhum, pra lá, pra Campo uhum. Mourão, todo mundo vai pro hospital de lá. A gente tinha aqui
né, falava um pouquinho de Foz do Iguaçu, né? Uma carência gigante de procedimentos que davam para fazer dia. O que que é dia? Você opera, a pessoa recupera da anestesia, vai embora, né? Então, por exemplo, algumas hérnias inguinais, hemorroides, lesões anais, perianais, né? Alguns casos de vesícula, entendeu? A pessoa fazia o procedimento, a gente fazia o procedimento, terminava o procedimento, recuperava da anestesia e ia embora. Existia nessa época uma carência que eu estava gigantesca. Então, ao longo de quase 10 anos que eu fiz parte desse programa, a gente operou quase 5.000 pessoas. Te digo que é bastante gente. É muita gente. E são pessoas o quê? Elas ficaram quanto tempo no hospital? Uma tarde. Elas entraram às 7 horas da manhã. Tudo com... Existia um sistema envolvendo isso aí. Entendeu? A pessoa entrava, operava cedinho. Quando chegava até às 6, 7 horas da noite, essa pessoa ia para casa. Né? Ela recuperava da parte anestésica dela. Então, esse é por exemplo, é um super benefício para uma cidade pequena. Né? É. O quanto que a gente desobstruiu ou então descongestionou um hospital de maior complexidade, né? Porque às vezes eu poderia estar ocupando um leito para essa pessoa só passar a noite, na verdade, para ela ter alta no dia seguinte, e às vezes aquele outro que precisava realmente passar por um procedimento, que ela precisava daquele leito, ela não fez porque não tinha vaga. Entendeu? Então, mas sempre existe uma possibilidade, sempre, se existir uma gestão legal, né? O problema vai ser sempre a gente vai cair na mão de obra. Por quê? Porque para eu ter esse serviço que eu te contei aqui agora, eu tinha uma equipe. Você tem que ter uma enfermagem que está acostumada com isso, você tem que ter uma anestesista que está acostumada com isso, você tem que ter uma equipe de auxiliares que estão acostumados com isso, Todo entendeu? time Porque especializado todo é time, um né, dia. que é um day hospital, né, que a gente fala, né, que é um hospital que funciona de dia, entendeu? É sensacional. E isso eu acredito que pode funcionar em qualquer cidade, né, desde que você tenha essa equipe. Você pode ter isso aí funcionando, por exemplo, alguns dias da semana. Você citou Mamborê, você pode ter uma equipe ali em Campo Mourão que se desloca até Mamborê, É. fizesse ali 2, 3 dias, resolvia a parada da cidade toda, cara, entendeu? E volta. Então é sensacional. Agora, tudo isso é o quê? Precisa de empenho, precisa de incentivo, né? A gente às vezes utiliza-se de incentivo tabelas que já estão ultrapassadas, de anos, né? Com custo muito ruim, aí realmente não vai dar incentivo, não paga às vezes, nem a gasolina do cidadão, né? Então, dá. Então tem que ter esse E raciocínio. a enfermagem principal, né? Que é um ponto muito forte, Ah, principalmente na minha ah, cidade ali. É muito grande é. a equipe de enfermagem. Cara, é um show. A verdade, assim, a profissão ela é um show. Na verdade, às vezes, você vai ver lá o cara cantando. O cantor lá, uau, né? O cara, uau, né? Bicho, mas teve o cara que montou o palco, teve o cara que fez o som, teve o cara que fez a regulagem do som, né? Tem o instrumento, tá, Se não entendeu? tiver equipe por trás, o cantor Tem, não não funciona. aparece, ele não aparece, né? Nós estamos dentro de um estúdio sensacional. Se não tiver uma boa equipe de som, uma boa Galera, equipe de imagem, né? Um pessoal que, entendeu? Não sai um negócio de qualidade. Então não existe, entendeu? A gente tem que ter sempre trabalhando em conjunto, né? Esse é o sucesso da coisa, né? galera, e é um negócio que é muito falado ultimamente com relação à enfermagem, né? Uhum, Porque a pouca valorização que eles têm é uma coisa que ultimamente eles têm disseminado muito essa informação de que é, eles precisam que tenha esse reconhecimento de que, principalmente eu, quando eu acompanhei meu pai, todas as vezes que ele foi no hospital, a enfermagem em específico foi o que mais me ajudou ali. uhum, Porque às vezes eu sabia alguma coisa para cuidar do meu pai, os cuidados ali, uhum. mas a grande maioria das dúvidas que eu tinha foi sanado mais por parte da enfermagem do que pelo doutor. É isso aí. Na minha prática diária, por exemplo, eu vou passar uma visita num paciente, eu primeiro, quem é que está cuidando do paciente? Tal pessoa, tal auxiliar, técnico, tal. Daí eu converso com, e aí? Como é que está o paciente? Aí depois eu vou passar a visita. Entendeu? Porque aí eu tenho já vou ter 3 óticas, a minha, a dele e a do paciente. Do E aí paciente. eu vou chegar num consenso. Você tá entendendo? Então é uma opinião a mais, e verdadeira, porque ele examinou, ele mediu, ele, né, teve contato, passou às vezes o dia inteiro ali com aquela pessoa, E os entendeu? imprevistos todos ele acompanhou. Todo acompanhou. Então a gente tem que dar valor sim, com certeza, mas é uma área que não dá para navegar sozinho. Não dá. Inclusive, na nossa faculdade, muita gente vem da enfermagem, Uhum, que vem para fazer medicina, não só na nossa, mas na relação ao curso específico aqui no Paraguai, por ser mais acessível,
A grande maioria que fez enfermagem pegou amor ao nível de querer vir pra cá cursar. Quando eu cheguei em Foz, né, Foz não tinha assim uma veia muito universitária. Muito para estudar em Foz do Iguaçu universitário tinha que ir embora. Geralmente para Curitiba, grandes centros, né? E aí se formou uma faculdade aqui e eles tinham curso, começaram com curso de fisioterapia, biomedicina, enfermagem e tal. E naquela coincidência de eu estar chegando, me ofereci para dar aula, né? Contei para vocês que eu dava aula, né? Então era uma coisa que eu gostava, aprendi a gostar e aí falei, vou dar aula de anatomia, entendeu? E Ah, posso dar aula de anatomia? Tem aula, tem vaga? Tem vaga, tem aula, tem vaga de anatomia. E eu adorava, para mim aquilo ali era uma delícia, é uma né? paixão pra mim. Então, o começo dessa faculdade, na época, nós tínhamos o quê? Uma faixa etária de alunos muito alta. Mesmo eu já sendo formado, sendo médico, muitos alunos daquela faculdade eram mais velhos do que eu. Por quê? Porque quando a faculdade chegou, deu esse start, e muita gente que às vezes tinha sonho, eu quero ser enfermeiro, quero ser fisioterapeuta, quero ser alguma coisa da área da saúde, Viu que era é uma possível. oportunidade, né? Esse crescimento do Paraguai aconteceu isso também, porque coincidentemente eu também continuo aqui. Então essas primeiras pessoas que vieram aqui alguns anos atrás, diferente de vocês, são pessoas até mais velhas. Às vezes já são pais de família, às vezes já são profissionais numa determinada área, né? E acabaram passando em mim, assim, como um paciente. Né? Eu chegava em mim, o que você faz? Eu estou estudando medicina, mas eu fazia isso, fazia aquilo. Vim trazer minha filha, acabei estudando junto. Né? Quantos relatos desse tipo assim? Então, hoje, essa maturidade é natural, ela começa a modificar e começa a chegar numa classe de uma galera mais jovem que acompanha basicamente a faixa etária normal. Entendeu? Então, provavelmente hoje vocês vão ter profissionais se for estudando, pessoas estudando, né, fazendo faculdade de medicina, na faixa etária normal que estaria fazendo no Brasil. Né? Você tem quantos anos? Tenho 18, tenho 20 anos. O cara tá fazendo o quê? Tá fazendo medicina, tô no segundo, terceiro ano. Né? Então, entendeu? Passou É, aquela. Então já chegou numa fase de amadurecimento, já tem turmas formadas, né? Já tem gente voltando para o Brasil, conseguindo trabalhar, já tem revalida. profissional de qualidade. Então, tudo isso é um incentivo, né? Para mostrar para vocês que mercado existe. Mas você tem que se dedicar. Muita gente fala principalmente da concorrência pela galera vir do Paraguai. Mas a grande massa que tem ali que faz o Revalida, ou volta para a cidade deles, porque é muito longe, Uhum. ou fica ali, não chega nem a fazer o Revalida e acaba ficando no Paraguai. Uhum. É complicado vir só todo mundo para uma cidade do lado. Ah, sim, Não não. acontece isso. Não acontece de jeito nenhum. Todo mundo se espalha. Não suporta, né? E também, assim, vai ocorrer um bloqueio natural. Isso vai acontecer em qualquer lugar, né? Os hospitais, os planos, as instituições, elas vão absorver uma galera aí, vai chegar uma hora, opa, agora deu. Chega, né? Né? Então, às vezes tem até alguém melhor, mas não entra, por quê? Porque já está sobrecarregado. Entendeu? Então, isso é natural, isso vai acontecer mesmo. Mas não desanime. Né? A gente tem que ter o desejo, né? Aquilo que nós conversamos da outra vez, né, cara? Oração, né? Coloque o desejo de Deus na sua vida e ele vai te guiando, ele vai te abrindo porta, ele vai te norteando para o que é melhor, entendeu? E não faça só com as suas forças dos braços, não. Porque às vezes você tem que sentir amor, e vou colocar a palavra tesão, que você tem que sentir tesão. Caraca, É. que delícia o que eu tô fazendo, entendeu? Eu pude ajudar alguém, deu certo, entendeu? É gratificante, É velho. gratificante, né? Porque você não vai conseguir acertar sempre. Não adianta, não tenha essa pretensão, né? Se você não tiver essa pretensão, você vai ser um cara feliz. Porque se você colocar um alto nível de cobrança para você, pessoal, quando às vezes aquele remédio não fez aquele efeito que você esperava, você fala, poxa, a culpa é minha. Não, paciência, é um ser humano. Às vezes aquela dose, aquele remédio não foi o melhor, entendeu? Então, mas a pretensão sempre é de querer fazer o melhor, né? E só faz isso quem sente tesão no que está fazendo, É. né? Porque senão vira receita de bolo. Aí realmente você não precisa, só precisa de um computador. O que que toma para isso? Pá, então vou tomar aquilo. Não precisa passar por você, né? E esse tipo de conversa, tanto com você que já é formado, já tá com uma carreira toda aí nas costas,
pra gente que é estudante, é muito revigorante. A gente volta pra faculdade já com vontade. Isso é um negócio que alimenta essa vontade de continuar. Uhum. Tanto, igual eu falei pra você, às vezes fazendo um atendimento com algum outro doutor, só de assistir, às vezes, só de estar ali assistindo, nem só. Vou falar que é só botar o jalequinho em banco, só de botar o jaleco pra tirar foto no Insta, É o jaleco e o esteto do pescoço, né? até estar no pescoço. Aquela sensação ali, mesmo você não sabendo nada, Aham, você só fica. Aham. é, Ah, agora ele tá passando isso porque é. não sei pra que que serve de pirão. Hoje eu estava num centro de reabilitação que eu atendo, e a gente pega ali pessoas que passaram por procedimento graves, né? Mas a maioria são pós-oncológico. Fez uma cirurgia oncológica abdominal e acabam ficando com colostomia. E ali eu estava atendendo, aí bateu na porta, assim, tal. E entrou um senhor. E esse senhor tem uma colostomia. E ele entrou e falou assim, doutor, eu só perguntei se o senhor estava aqui. Eu falei, por quê? Porque só queria te dar um abraço. E a última vez que eu estive aqui, só falou uma palavra, eu fiquei saí tão animado. E tô com a esperança de que Deus está cuidando de mim, e assim vai e tal. E eu só queria te agradecer, me deu um abraço, e ficou ali conversando e contou a história dele por alguns 5 minutos, sabe? Então, você fala o quê? O que que eu fiz? O que que eu mediquei ele? O que que eu peguei receita? Eu peguei caneta, eu peguei esteto, eu peguei jaleco, eu usei alguma coisa? Não. Não, você só Eu foi dei um. 5 minutos de um olhar para ele, você tá entendendo? Então aquilo ali já gera na pessoa um sentimento de que eu tenho condições de me curar, eu tenho condição de melhorar. Ou então tem alguém que me ouve, ou então tem alguém que gosta, ou pensou em mim, Que se que preocupa. se preocupou por mim, você Os tá 5 minutinhos que você dá pra ele falar gera uma mudança muito grande na vida dele. total, uma confiança nele, de tipo assim, mesmo sendo aqui um serviço do público, ele se preocupa comigo. E a próxima vez que ele voltar, ele vai atrás. Vai, não, sabe, umas 2 ou 3 vezes ele fez isso. Então, essa é a gratificação. É isso que você tem que buscar, entendeu? É isso que eu tento buscar hoje, principalmente no meu dia a dia. À medida que você vai ficando mais velho, você vai ficando mais mole, né? Você vai ficando mais sentimental. Mas o sofrimento humano ele é muito difícil, né? É muito ruim, né? A pandemia ela foi muito sofrida, sabe? E ao longo desses anos eu nunca pensei que eu ia trabalhar, onde eu mais trabalhei foi na pandemia, né? Então, sendo com pessoas conhecidas ou não, né? Mas como era difícil, às vezes, você tratar alguém por telefone, por celular, né? Quantas pessoas que eu fazendo o exame, ou fazendo por celular, por telefone, eu acabei tendo que internar e acabaram indo para UTI, e acabaram, às vezes, passando por situações graves, entendeu? Então, ela foi mostrando, ela foi escarnecendo, foi escancarando a fraqueza humana, entendeu? Porque geralmente o que você tinha para você não tinha nada, só tinha o seu quarto, sua casa e um telefone para te salvar, né? Então a gente vê quanto a gente precisa de alguém. A gente vê quanto que é importante passar a consulta médica, não pode ser uma coisa assim tão fugaz, tão, E é tão igual, financeira. igual mesmo você fala, que a gente se apegar a Deus, principalmente nessa área da medicina, cara, é um negócio crucial, né? Deus nos fortalece, né? Deus vai te dar esse estômago a mais, né? Porque Ele vai colocar o jugo sobre ele, né? E Ele vai te ajudar, Ele vai te carregar, Com né? certeza. É Então, um combustível a mais, né? Pra é um você continuar combustível. ali, continuar tentando, É, continuar. Deus ele é uma fonte de resiliência permanente na sua vida, Com certeza. né? Se você tem essa resiliência dentro de você, você consegue pegar e falar próximo e atender o próximo como se fosse o primeiro. E alivia a mente, É, né? exatamente. Mesmo que Entendeu? o primeiro não foi tão bom como aquele caso que você citou aí da criancinha, com Deus você olha e fala, tá, esse não deu, mas o próximo eu vou conseguir. Aí É, entre o próximo você tá. exatamente. Você passar por esse sentimento, você conseguir se formar na idade que vocês estão, começando a carreira, com essa sensação e com esse desejo, é muito importante. É muito importante, porque várias situações vão ocorrer na vida da gente, acontecem na vida da gente, e às vezes a gente tem essa segurança, essa firmeza cristã, né? Essa palavra positiva que emociona, que ajuda, mas daí tem uma hora que você volta para a prova de novo, né? Você é colocado à prova de novo, entendeu? E é o inimigo às vezes atuando na sua vida. E ele vai falar assim: vamos ver se realmente você é o que é, fala o que fala, entende? Então, assim, isso não pode ser um tique nervoso, não pode ser uma logomarca, um slogan, não. Falar, acreditar e viver a vida cristã dentro de uma profissão, mesmo que seja principalmente a medicina, é uma prova diária.
E isso aí você vai sendo colocado à prova, com certeza, sabe? Não use isso como parecer bonzinho, não use isso para parecer um cara diferenciado. Não, porque daí a dor é muito maior do que você imagina. Mas use isso como sendo uma prerrogativa de vida. Eu Verdadeiro. creio em Deus e vou fazer o melhor que eu posso por ti. Entendeu? E isso serve muito de auxílio, igual você falou, em momentos desses que você se sente triste por ter acontecido alguma coisa que não estava a seu alcance de resolver, que nem sempre tudo dá para resolver, igual você mesmo falou, e Deus tá ali, e você ter essa crença de que ele sempre vai estar ali junto com você, e você vai poder usar o poder dele, tá? A palavra dele para disseminar também essa parte da cura, que é igual você falou, que é simplesmente conversar, Uhum, transbordar essa fé para outra pessoa, para que ela também tenha isso, né? Porque uhum. lá, a hora que você tá lá doente, É difícil, é difícil. né? Sempre coloca do outro lado da mesa, entendeu? Tem essa prerrogativa contigo, né? Seja qual profissão você for exercer dentro da própria medicina, entendeu? Nunca tem o lado mercantilista, nunca. Porque, eu vou ganhar quanto? Posso fazer o quanto? Posso dizer. Não, se coloca do lado de lá. Senta do outro lado lá, como se estivesse sendo a própria pessoa, que isso vai te ajudar muito. É. Isso vai te dar A discernimento. parte financeira acaba sendo a consequência, né? Quando você é humano com o paciente, quando você faz seu trabalho certo, você pensa no... A Uhum. parte financeira, ela é consequência daquilo que você É, tá... é isso aí. Desafios, desafios, desafios. Essa é a palavra igual à medicina, né? E os embates da vida do dia a dia vão acontecer, né? Eu me especializei em cirurgia, daí depois eu fiz um curso de ATLS, que é um curso voltado para atendimento de emergência, né? Então eu fui levando a minha vida sempre para essa fase de medicina, de trauma, sabe? Politrauma, né? Resgate e tal. Você já ia para isso. Eu já ia para isso, né? O negócio era cirurgia. Vamos abrir, vamos salvar, vamos salvar. E aí eu me senti, você vai crescendo. Eu era novo. Eu falei, nossa, legal, né? Vou aprender cada vez mais. E aí, passado uns 3 anos, tem tempo? Não tem. Tem. Tô- Passado assim uns 3 anos que eu tava já atuando assim, já por conta. Eu tô num plantão. Toca meu celular. Minha tia. Uma tia minha de Minas. Oh, mas tudo bem? Tudo bem? Era um domingão. Sábado pra domingo. Eu falei, tudo bem, tia. Tudo bem. E aí, o que eu posso te ajudar? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Não, é assim, você precisa ir pra casa dos seus pais. Eu falei, mas por quê? Eu tô no plantão, né, tia? Eu acabei de sair de uma cirurgia e tal. Não, mas você precisa ir. Eu falei, não, mas eu vou essa semana, mês que vem e tal, né? São 1.000 quilômetros de distância, não é assim, né? né? Não, tem que ir, Fácil. mas tem que ir, tem que ir, tem que ir. É melhor você Saiu ir. pra ficar uma semana, né? Não dá pra ir ficar Tem 2 dias. que ir e tal. Eu falei, tá, eu vou ver uma passagem e vou. Não, você tem que ir hoje. Pô, tia, por quê? Tá acontecendo alguma coisa? Aconteceu uma coisa. Eu falei, aconteceu o quê? Aconteceu um acidente. Acidente? Pô, eu tinha acabado de operar um cara acidentado. Eu falei, o que que foi? Foi a sua minha irmã caçula, sofreu um acidente de carro. Sua irmã sofreu um acidente de carro. Eu falei, caraca, vou ligar lá. Ela falou, não liga. Compra passagem e vai. Ué, Eu falei, mas, não, vou falar com a minha mãe, vou ver com meu pai, o que que tá que rolando, né? O que tá tá rolando? Ela falou, André, sua irmã morreu. Nossa. Foi desse jeito. Daí deu esse eco. Vocês estão vendo, Esse né? silêncio. Esse silêncio. Cara, Você eu sai arrepiei. daí você sai da nuvem. Eu arrepiei não foi por causa do ar. Aí você sai da nuvem. Eu falei assim, como? Ela sofreu um acidente de carro. Eu tinha acabado de operar um cara de um acidente de carro. E ela faleceu. Então você tem que ir pra lá agora. Cara, eu vou falar pra vocês. Aí você desanima. Entendeu? Aí você fala. E agora? Cadê aquele cara que falava que Deus? Cadê aquele cara que a fé, da resiliência, dessa chama, né? E qual era a expectativa? Que eu fosse lá para solucionar ainda alguma coisa. Quis solucionar quem? O estado da minha mãe, o estado que estava meu Psicológico. pai, o estado que estava a minha família, os meus irmãos. Entendeu o Tem tamanho? que ser base forte, né? Mesmo com você também Sendo acabando que eu dizendo. faço parte do processo, né?
Você era envolvido. Então, não foi fácil. Não dá para ser fácil. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que a carne foi fraca e eu desanimei. Eu fui e quando eu voltei, eu não queria mais operar. Eu não queria mais mexer com trauma. Eu não queria mais assistir esse tipo de coisas. Por quê? Porque ela sempre voltava o quê? Remetia aquela mesma coisa. Aquele momento, aquela frase que até hoje eu contei para vocês como se fosse agora. Faz 20 anos isso. Então, são provas que a gente passa. Não é Deus quem coloca, mas é Deus que te fortalece. Entendeu? Então, sem dúvida, isso é um testemunho que eu estou fazendo aqui com vocês. Se não fosse essa graça, não haveria psicólogo, não haveria esposo, amigo, ninguém que ia me tirar do buraco onde eu me enfiei, entendeu? Mas acreditar que Deus tinha colocado um propósito na minha vida, né? E como a gente falou da outra vez, Deus te entrega um dom e você vai ter que trabalhar esse dom. Ele espera isso de você, né? E até eu entender isso levou um tempo, mas eu consegui sair desse buraco, entendeu? E falar assim, eu entendi que mesmo eu passando por o que eu estou passando, Deus tem expectativa sobre a minha vida e que isso vai me fortalecer diante do que eu tenho que fazer e não me tirar do Em propósito. vez de Entendeu? levar pra baixo, levou como uma lição mesmo. Exato. Mas Entende? na primeira impressão é... Mas na primeira Cara, pancada, entende? Por isso que às vezes a gente fala, a tudo dai graças, né? Seja na dor ou na vitória, não é fácil você dar muita graças nesse tipo de dor, a gente fala muito de vida, né? sarar, Mas, curar, mas eu tô falando, é por isso que eu tô falando pra vocês, quando você sente aqui, ó, na na própria veia. veia, no próprio pelo, aí você fala, não, é aí que você vai ser testado, entende? Então, para você não precisar passar por esses testes, viva como se você estivesse sendo testado todos os dias. E só fale realmente, acredite realmente e pregue realmente que Deus é aquilo que está te levando para frente e está te fortalecendo e você está se dedicando porque é um dom que você tem, você está ali por isso, entendeu? Porque você realmente acredita nisso. Porque se você se passar num momento desse, você vai ter força para levantar, senão não vai ter força. Aí vai vir mais é remédio, é psicólogo, é atendimento, é psiquiatria, é isso, é aquilo, ou então abandono da profissão, entendeu? Doutor, muito obrigado de verdade por tudo isso. Não tem como a gente agradecer você, porque é igual eu tô te falando, essa realidade que você passa pra gente, não tem como É ter. muito A gente ia sofrer na pele, ia sentir na pele, a gente vai sentir, não vai mudar isso, mas Eu espero que vocês sintam na pele, porque se vocês sentirem isso na pele, significa que vocês estão no lugar certo, no caminho certo, porque a medicina é isso aí, entendeu? Mas é isso aí que vai alegrar vocês, é isso aí que vai dar realização, sabe assim, uau, hoje foi um dia top. Hoje eu ajudei pessoas, né? Hoje eu pude fazer o meu melhor. Como é que você tá? Cara, eu tô pó, mas eu cansado. pude fazer o meu melhor, entendeu? Aí valeu a pena você ter mudado, você ter estado em outro país, você ter sacrificado às vezes sua família, sacrificado amigos, seu tempo, tua vida, né? Porque não é um curso de um mês, é um curso de 6 anos, É, né? E com mais especialidade depois, entendeu? muita Então é luta. uma entrega de vida, né? Você não está entregando um dia, tá? Então, sucesso sempre. É, E Deus vai abençoar. muito obrigado, né? Você também. Obrigado de novo, doutor, Amém. por ter vindo até obrigado. aqui, ter Valeu. dado toda essa experiência pra gente, para todo mundo que está assistindo a gente ali na câmera. Quero agradecer todo mundo que assistiu até agora. Quem ficou até agora, escutou essa história inteira, viu, acompanhou, sentiu, porque aqui, a gente que tá aqui, o sentimento é forte, cara. O bicho O pega. olhinho lacrimeja assim por trás e Essa experiência de vida é algo impagável, né? Que se não for numa conversa assim, deixar o dia a dia assim, sem ter esse bate-papo, essa coisa, a gente é algo que passa, a gente não... É isso aí, é importante. E essa é a experiência que a gente quer passar para todo mundo que tá aí, porque isso aqui não tem valor, não Não tem é valor filme? financeiro, não é Isso, filme. isso não é filme, isso é verdade, né? Quando você escuta assim, você pode escutar aqui, ó, vocês vão estar escutando aí no podcast, mas quando você escuta aqui de cara, aí o negócio é outra coisa.
Então é isso, queria agradecer. Esse foi mais um episódio aqui do Med Ensina. A gente vai fazer mais episódios ainda, não só nessa parte dos profissionais, igual a gente falou no começo, vai ter mais experiências de alunos também que estão passando, para vocês terem essa experiência profunda de quem tá lá, como tá fazendo, qual é o que passou até agora por estar nessa carreira, tá buscando esse sonho, assim como o doutor buscou. Tá lá, chegar nessa especialidade, o que que você vai fazer? Acabou a faculdade? A gente quer falar disso também. Então, muito obrigado para quem está assistindo de novo. Vai ficar disponível aí, segue a gente aí no Instagram. E relembrando da nossa parceria, né, com o canal do Estudante, que ele passa várias informações sobre a vida de medicina no Paraguai, várias informações sobre a medicina em si, né, Show. aulas e coisas que também agregam muito. É isso. Legal, sucesso. Você é louco. Ah, não, não para. Cada hora uma história. Nossa. Cada